Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Então, gente, agora a gente vai falar de química orgânica, alguns conceitos importantes, alguns conteúdos da química orgânica são cobrados aí no Enem, né? O Enem, até 2008, cobrava pouco de química orgânica, tá? Pouca coisa, tá? Depois que a prova mudou para 180 questões, né? A prova feita em 2 dias, ela passou a ser uma prova que cobra aí um pouquinho mais de conteúdos de química orgânica. Então, são alguns desses conteúdos que nós vamos ver, tudo bem? Então, para a gente começar, é importante a gente começar pelos compostos mais simples que estuda a química orgânica, que é a química que estuda os compostos do carbono, né? Os compostos mais simples são os hidrocarbonetos. Por quê? Porque além do carbono, que é o elemento que está em todos os compostos na química orgânica, ela tem somente também o hidrogênio, beleza? Lembrando que os hidrocarbonetos, então, compostos só por carbono e hidrogênio, eles são encontrados, por exemplo, no petróleo, né? O petróleo é uma grande mistura de hidrocarbonetos, beleza, gente? Como o número de hidrocarbonetos, então, é muito grande, é muito extenso, não tem como a gente dar esses nomes, né? Sem que a gente precise de uma nomenclatura. Então, vai ser necessário o quê? Uma nomenclatura, né? Um sistema de nomes para a gente poder lidar com uma classe, uma categoria tão grande de compostos. Isso vai ser importante também para as outras funções. Embora a nomenclatura não seja o foco principal do Enem, tá? O Enem está mais preocupado com utilização, propriedades, né? Reconhecimento das outras funções orgânicas, algumas reações assim, mais de forma superficial, tá? A nomenclatura não é o foco principal do exame, beleza? Mas vamos ver a nomenclatura aqui, né? Importante para a gente ter alguma base, né? A nomenclatura dos hidrocarbonetos, pessoal, ela é formada por 3 partes, né? Sempre que você tiver um hidrocarboneto, a primeira parte do nome vai se referir ao tamanho desse composto, o tamanho desta cadeia, o tamanho desta molécula, tudo bem? Vai indicar o que? O número de carbonos, nessa cadeia principal, que é o tamanho, né? O tamanho dessa cadeia, beleza? Esse número de carbonos é o seguinte, aquilo que muitos de vocês conhecem, tem em vários livros de química orgânica, você encontra isso, né? Quando você tiver um carbono, o prefixo é met, né? Met é para 1 carbono. Para 2 carbonos, o prefixo é et. Então, tudo que tem 2 carbonos começa por et. Tudo que tem 3 carbonos começa por prop. Prop, 3 carbonos. 4 carbonos não é tetra, a gente está acostumado com 4 ser tetra. 4 carbonos é but. Cara, guarda só esses 4 primeiros que é suficiente. Um carbono, tudo que tiver um carbono é met, começa por met o nome. Tudo que tiver 2 é et, 3 prop, 4 but. Por que eu estou pedindo só esses? Porque os outros você já sabe. 5 é penta. 6, hexa, 7, hepta, 8, oct, 9, non, 10, dec. Você não fala década? O que é uma década? 10 anos. Fala dec, 10. Então, os outros você sabe que são aqueles prefixos usados, por exemplo, na geometria para, né, descrever lá o número de lados, o número de ângulos e polígonos regulares. Tudo bem? É a mesma nomenclatura, só muda aqui para os 4 primeiros, ok? Essa é a primeira parte do nome. A segunda parte, chamada infixo, vai indicar o tipo de ligação. Lembra que a gente viu ligação? Nós vimos ligação iônica, nós vimos ligação covalente, lembra? Nós falamos de ligação já com vocês. Então, no composto orgânico, o comum, tá? 99% é ligação covalente. Então, esse infixo vai dar o valor o quê? A ligação covalente. Ele indica o tipo de ligação entre carbonos. Essa ligação é sempre covalente, tá? Ligação entre ametais, né? Nós já estudamos isso. Essa covalente pode ser simples. Professor, como que eu vou saber que é simples? É simples. Representa por um traço.
Pode ser uma covalente dupla, representada por dois traços, né? Compartilhamento de elétrons. E a covalente tripla, representada por 3 traços. Muito simples. Então, simples, um traço, dupla, 2 traços, tripla, 3 tracinhos. Tudo bem? Quando for simples, um infixo quer dizer intermediário, não se assuste, né? O intermediário do nome vai ser an. Quando for dupla, o intermediário é em, e quando for tripla, o intermediário é in. Tranquilo, gente? Isso é o infixo, o intermediário, o que vai lá no meio do nome. E o que vai no final? Sufixo. Sufixo quer dizer o que vem no fim. Ele indica o composto, como é o caso hoje, hidrocarboneto, né? Ou a função orgânica, que é o que nós vamos falar já, logo em seguida. Então, o composto, no caso hidrocarboneto, vai ter sempre a terminação por O. Todo hidrocarboneto termina por O. Legal, gente? Então, o bom dessa regra é que não tem exceção, tá? Uma vez que você guardou isso aqui, é a mesma coisa. Para quem já fez colégio aí, né? Já estudou isso, né? Pode ser uma regrinha um pouco chata de guardar num primeiro momento, mas como não tem exceções, a prática leva você a guardar e não esquecer mais, tudo bem? Então, bom é isso, não tem exceções e a gente não vai chegar aqui e mudar depois, tranquilo? Então, ó, todo hidrocarboneto vai terminar pela letra O, tudo bem? A letra O, tranquilo? Vamos ver aqui algumas propriedades dos hidrocarbonetos, né? Bom, eles são voláteis, né? Derivados de petróleo, né? Por exemplo, butano, né? O octano tem na gasolina, né? Você tem no diesel, tem hidrocarboneto, no óleo combustível, no querosene de aviação, no piche, no gás de cozinha, tudo bem, gente? Tudo hidrocarboneto. Eles são voláteis, evaporam facilmente, né? Por isso que você sente facilmente o cheiro da gasolina, por exemplo, né? Tem um caminhão abastecendo, né? Um posto de gasolina perto da sua casa, você sente aquele cheiro forte, né? Aquele cheiro bom. Eu acho aquele cheiro muito legal. Eu gosto daquele cheiro de gasolina, né? Então você sente aquele cheiro, né? Por quê? Porque o composto é volátil, né? Cheiro de querosene. Querosene tem um cheiro muito forte, é removedor, né? Então eles são voláteis, né, gente? Evaporam facilmente, tá? Eles têm uma propriedade que quando é associado com essa volatilidade, é terrível, né? Eles se tornam perigosos, porque eles são combustíveis. Quer dizer, essas duas aqui, gente, você juntou o demônio com Beelzebu. Tudo bem? Quer dizer, você juntou duas propriedades terríveis. Quer dizer, evaporam facilmente, são combustíveis. Quer dizer, não só o líquido pega fogo, como os vapores são altamente inflamáveis, né? Então é muito mais perigoso até o vapor da gasolina do que a própria gasolina no estado líquido, né? O vapor tem um potencial explosivo ainda maior, tá? Então são voláteis, são combustíveis, né? Quase todos os hidrocarbonetos são combustíveis, alguns bastante combustíveis, né? E são insolúveis em água. Aliás, já até explicamos por quê, né? Se você voltar lá na aula de polaridade, né? Aula de polaridade, né? Eles são insolúveis em água. Por quê? Porque eles são apolares. Lembra? A gente já falou isso. São apolares. A água é polar. Polar com apolar não vai dar certo, não vai misturar. Tranquilo, gente? Então são insolúveis em água. Você prova isso facilmente, né? Gasolina não dissolve na água, querosene não dissolve, tudo bem? Piche, asfalto, menos ainda. Se asfalto dissolvesse em água, para que você ia pavimentar a estrada com asfalto, né? Deu a primeira chuva e sumiu a estrada, certo? Então são insolúveis em água, tá? Por exemplo, o nome desse hidrocarboneto, vamos dar um nome. Quantos carbonos ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? O que é 4? 4 carbonos é but. Então o nome dele começa por but. Ok? Que tipo de ligação tem? É o que você vai ver. Quantidade de carbono, 4 é but. Ligação, ó, só tem ligação simples. Ligação simples, ó, só tem ligação simples. É o quê?
Então o nome tem E é um hidrocarboneto, se é hidrocarboneto termina por O, ó. Carimba! Que o gol foi legal. Termina por O. Butano, beleza? Que é o C4. 4 carbonos ele tem. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênios, C4H10. Lembrando, né, gente? Só pra gente encerrar por enquanto aqui, hidrocarboneto. Carbono fazendo 4 ligações, né? Família 4A é a família do carbono, ele faz 4 ligações. Esse carbono fez uma, leva 3 Hs. Esse carbono fez 2 ligações, por isso mais 2 Hs. Esse também fez 2, mais 2 Hs. Esse fez uma, para completar 4, faltam 3 Hs. Por isso que deu C4H10. Está aí o butano, que é um dos componentes do gás de botijão. Então, lembrando, falamos de hidrocarbonetos, que são os primeiros compostos orgânicos importantes que a gente estuda, né? Então, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. O que vai acontecer agora? Nós vamos ver compostos que, além de carbono e hidrogênio, né, vão ter outros elementos, como, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio, que são os elementos mais abundantes junto com carbono e hidrogênio, né? Completa aí o quarteto, né, de elementos mais importantes da química orgânica: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tranquilo? O chon, né? O famoso chon. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar primeiro dos álcoois. Como reconhecer um álcool? É muito importante no Enem guardar, né, essas funções orgânicas. Então, álcool. Como reconhecer um álcool, né? O álcool mais famoso é o etanol. O álcool vai ter sempre o OH, né, o grupo OH, chamado hidroxila, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só fez ligações simples, né? Carbono que só fez ligação simples é um carbono saturado. Se nele houver ligado um OH, trata-se de um composto chamado álcool. Tranquilo? O mais famoso é o etanol. Tem também o metanol, que é venenoso, um álcool venenoso. Metanol, né, é perigoso, né? Metanol você não pode tomar. Não fica bêbado, você morre. Tem um aldeído. O que é o aldeído? C-dupla-O, hidrogênio, então faz uma ligação dupla com O e tem um hidrogênio, tem esse grupo, tá? Então aldeído, guardem aí, pessoal, tem esse grupo C-dupla-O com H na molécula, sempre no fim da molécula. O aldeído mais famoso que existe é o formol, o famoso formol, né? De alisar o cabelinho, de conservar cadáveres ou peças de anatomia, por exemplo, animal, tá? Ácido carboxílico, bem parecido, hein? C-dupla-OH é o aldeído com OH, C-dupla-O também, mas OH é um ácido carboxílico, bem parecido, né? Mas aqui é OH. O ácido carboxílico mais famoso é o vinagre ou ácido acético, né? O vinagre é que ficou famoso, né? Ficou famoso aí nos protestos, né? O vinagre, né? Beleza? Tá? O ácido acético que está presente aí no vinagre. Amida, né? Amida, C-dupla-O, nitrogênio, né? A amida mais famosa é a poliamida, que é um polímero. A gente vai estudar polímero, né? A poliamida é um polímero da amida. A poliamida mais famosa é o nylon, né? Você conhece nylon? Olha aí, poliamida, tá? C-dupla-O ligado a nitrogênio. Cetona, C-dupla-O entre carbonos. Eu coloquei carbonos reticências, porque pode ter mais de um carbono de cada lado. Mas é o C-dupla-O, né? Esse grupo aqui, C-dupla-O entre carbonos, é uma cetona. A cetona mais famosa é a acetona, né? Aquela que a mulherada usa para dissolver esmalte, é um solvente orgânico muito comum, né? Éster, C-dupla-O, oxigênio, depois pelo menos um carbono ou mais, tem um éster, né? Do éster você tira aí, por exemplo, poliéster, né? O poliéster, a gente também vai ver. Poliéster é um polímero, né? Poliéster usado para fazer roupas, né? Garrafa PET também é um poliéster. Legal?
Tem o éter, né? Tem éster e tem éter. O éter é o que? Oxigênio entre carbonos, né? Pode ter 2 ou 3 carbonos aqui, 5 lá e 7 aqui, né? 1 aqui, 4 aqui, enfim, pode ter uma quantidade diferente, não necessariamente um só, mas sempre oxigênio entre carbonos, né? O éter mais famoso é aquele usado em hospitais, né, para asepsia, né, que tem um cheiro forte, né? O cheiro de hospital é também devido a esse éter que fica, né, no meio, né? Aleto orgânico, o que é um aleto? É a cadeia carbônica, com elemento da família 7A, esse X, né, eu coloquei representando o elemento da família 7A, tirando o astato, né? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? Então basta ter pelo menos um ou mais elementos da família 7A ligados a uma cadeia carbônica, vai tratar-se de um aleto, aleto orgânico. Aleto vem de halogênio, halogênio é o elemento da família 7A, ok? Amina, tão importante a amina, né? Amina é nitrogênio ligado a pelo menos um carbono. Pode ser ligado a 2 ou até a 3 carbonos, né? Então, se o nitrogênio, nas suas 3 ligações, pelo menos uma é com um carbono, trata-se de uma função chamada amina. Beleza? Fenol, o que é o fenol? É o OH também, só que ligado a anel aromático. Essa estrutura aqui, né? Chama-se anel aromático, tá? Então, OH ligado em anel aromático é fenol. Não confundir com OH ligado em carbono saturado, que é álcool, né? Bem diferentes. E a gente ainda tem o OH ligado a carbono com dupla. É um enol. É a função das 11 funções, é a menos importante que tem aí. Tá, gente? Eu tô colocando mais por desencargo de consciência, tá? Mas o enol é a menos importante, né? O OH também, só que agora ligado em carbono com dupla, tá? E aí vai um asterisco nas funções que tem OH, né? As funções que tem OH, o álcool, o ácido carboxílico, né? Aqui o enol, o fenol nem tanto, mas o enol são as mais solúveis em água. Por quê? Porque são as mais polares. Principalmente se suas cadeias carbônicas são pequenas, tá, gente? Porque aumentando a cadeia carbônica, o composto vai ficando progressivamente mais apolar. Porque carbono com carbono dá ligação apolar, né? Dá uma ligação sem polo, porque a diferença de eletronegatividades entre carbonos é 0. Quanto mais cadeia carbônica, quanto mais carbono, mais apolar fica a substância. Tudo bem? Então, menos solúvel em água. Então, detalhe importante, são as mais solúveis em água, mas quando as cadeias carbônicas não são tão grandes, legal? Porque com cadeia carbônica grande, aí vai ficar parecendo gordura, fica insolúvel em água, tudo bem? A gente ainda pode destacar essas que têm oxigênio e nitrogênio também tem uma solubilidade razoável em água, um pouco menor, mas também uma solubilidade razoável em água. Por quê? Porque a ligação carbono-oxigênio, por exemplo, é uma ligação bastante polar, né? Não tão polar quanto o OH, onde você tem ponto de hidrogênio, mas ainda uma ligação bastante polar que garante uma solubilidade razoável em água, tá? Sempre dizendo o seguinte, né? Com cadeias carbônicas pequenas, né? Até 4 carbonos. Mais do que isso, a molécula vai ficando cada vez mais apolar e, portanto, menos solúvel em água. Continuando a parte de química orgânica, né? De compostos orgânicos, vamos falar um pouquinho, aí antes de falar das reações, vamos falar um pouquinho das propriedades, né? Algumas propriedades importantes dos compostos orgânicos, né? Que podem aparecer aí nos seus exames, tudo bem? Bom, então vamos falar primeiro do ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando, ponto de fusão, temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. Quando a gente fala substância, é sempre substância pura, né? Então a gente vai pegar as substâncias puras e não misturas, né? Sempre uma substância só para ter um ponto de fusão e ebulição bem determinado, ok? Então, gente, esse ponto de fusão e ebulição
Como são temperaturas em que as substâncias vão sendo cada vez mais afastadas, né, mais desagregadas, né, sofrendo aí, vamos dizer assim, afastamentos, né, em relação ao estado sólido, você está retirando a molécula, né, você está conseguindo fazer com que essas moléculas se libertem um pouco mais. Sempre vai ser necessário vencer basicamente duas forças, né, o peso, no caso a massa. Então, quanto mais pesada a molécula, mais difícil será ela entrar em fusão ou entrar em ebulição. E as forças intermoleculares, que a gente estudou lá na competência 3, força de London, Van der Waals, ponte de hidrogênio, né? Que são forças que atuam o quê? Aproximando, né? Aproximando as moléculas. Tudo bem? Você vai ter que vencer essas duas coisas, tanto a massa como essas forças intermoleculares, né? Então, quanto maior a massa, mais difícil vai ser entrar em fusão ou em ebulição composto. Então, o que é a massa? O tamanho da cadeia carbônica, o tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho dessa cadeia, dessa molécula, mais difícil vai entrar em ebulição. E a força intermolecular? Quanto mais forte essa força, né, você vai ter o quê? Uma maior dificuldade de vencer essa atração, fazer com que passe para o estado líquido ou estado gasoso. Lembrando que o estado gasoso é o estado onde você tem liberdade. Para você ter liberdade entre as moléculas, você precisa separá-las dessa força que as une. Se essa força que as une é muito intensa, é mais difícil separar. Por isso, né, tirando aí a massa, né, a mais pesada, mais difícil de fundir ou de entrar em ebulição, tirando isso, se você tiver massas parecidas, o que vai acontecer? Quem vai decidir a força intermolecular? E aí a mais intensa é a ponte de hidrogênio, depois Van der Waals, que são moléculas polares, mas não tão polares. Lembrando que a ponte de hidrogênio é flúor ligado, flúor, oxigênio e nitrogênio ligados com hidrogênio, né? O FON ligado com H é a ponte de hidrogênio. Van der Waals, as outras forças polares, né? E London, que são as moléculas apolares, ok? Bom, só alguns exemplos, né? Algumas amidas, né? Aquelas que tem NH2 no final, né? Amidas onde você não tenha só cadeias ligadas ao nitrogênio, é um exemplo de ponte de hidrogênio. Aminas, as aminas onde você tem o nitrogênio ligado a pelo menos um hidrogênio, também ponte de hidrogênio. O ácido, lembra que o ácido é C-O-OH? OH, oxigênio ligado com hidrogênio, também é ponte de hidrogênio, também é uma força muito intensa. Os álcoois, esse não precisa nem falar, né, gente? Quando tem grupo álcool, OH, quanto mais grupo álcool, tá? Mais solúvel em água, por exemplo, fica, porque a molécula é muito polar, tá? Um exemplo é a vitamina C, por exemplo. O etanol, né, tem álcool, né, tem OH. Força de Van der Waals, cetonas, C-O, polar, mas não tão intenso como o H com FON. Aldeído também tem C-O, a chamada carbonila. Os ésteres, novamente o C-O, novamente a carbonila, né? São forças de Van der Waals, vão ter pontos de fusão e ebulição intermediários. E forças de London, principalmente os hidrocarbonetos, embora a gente tenha aí aminas terciárias também, algumas amidas podem ter também forças de London. São as mais fracas, ocorrem entre moléculas apolares, né? Então, o que vai acontecer? Nesses casos você vai ter o quê? As pontos de fusão e ebulição menores, ok, gente? Tanto que hidrocarboneto você tem na gasolina, no diesel, é fácil sentir o cheiro da gasolina, até mais do que o álcool. Por quê? A gasolina evapora facilmente. Por que evapora facilmente? Porque entre suas moléculas são forças de London, são forças muito fraquinhas, né? Pouco intensas, as moléculas escapam, então você sente o cheiro muito facilmente, ok? Aí nós vamos ter a solubilidade em água, importante porque, segundo disse a tia lá no seu curso primário, a água é solvente universal. Não dissolve tudo, mas dissolve muita coisa, né? Então como que a gente decide a solubilidade em água? Se a substância for polar, quanto mais polar, mais solúvel em água. Se ela for apolar, são insolúveis em água, insolúveis em solventes orgânicos, né?
Como solventes aromáticos, como benzeno, tetracloreto de carbono, vestibular adora esse aqui, CCl4, beleza? Aromáticos, ok? Esses são solventes orgânicos, são todos apolares, né? Então, o que é apolar vai ser solúvel nesses daqui. Por exemplo, hidrocarboneto é apolar. Hidrocarboneto não dissolve na água. Você não dissolve gasolina na água. Você não dissolve diesel na água. Ok, gente? Tá? Por quê? Por que não dissolve na água? Porque eles são apolares e a água é polar, né? E o que vale? Semelhante dissolve semelhante. Então, a água é polar, vai dissolver o quê? Outra substância polar. Ah, o tetracloreto é apolar, vai dissolver o quê? Outra substância apolar, como hidrocarboneto, por exemplo. Ok? Então, quanto mais polar, mais dissolve na água. Então, por exemplo, você comparar lá a solubilidade de um éster e de um álcool, qual dissolve melhor na água? O álcool, porque o álcool é mais polar. A ponte de hidrogênio dá uma polaridade mais intensa, uma polarização mais intensa, comparado, por exemplo, com a carbonila do éster. Ok? Compara lá uma cetona, por exemplo, com ácido carboxílico. A cetona, se ela for massa pequena, é solúvel, mas o ácido será ainda mais. Exemplo, vinagre. Vinagre é ácido acético, né? Dissolvido em água. Beleza, gente? O ácido tem OH, a cetona não. Né? O ácido tem ponte de hidrogênio, a cetona não. Por que o ácido dissolve melhor na água? Porque a água é ponte de hidrogênio pura, né? Olha só. Né? É oxigênio ligado com hidrogênio. Dá uma força muito intensa aí. Bacana, gente? Por isso que mais solúvel na água, quanto mais você tiver ponte de hidrogênio. Basicamente é OH ou NH, são os que mais aparecem, tudo bem? Principalmente em química orgânica. Nitrogênio ligado com hidrogênio, oxigênio ligado com hidrogênio. Tem essas estruturas? Nossa, batata, dissolve na água. Batata também é mais, tem um ponto de fusão e ebulição maior. Principalmente se você comparar massas parecidas, bem? Ok, gente? Maravilha? Tá aí então propriedades importantes. Ponto de fusão e ebulição, solubilidade em água, são bastante cobrados, são importantes, tá? Tem uma grande chance de aparecer no seu vestibular e também no seu Enem. Para dar uma estudada nisso aqui, vai lá também na parte que vai falar de forças intermoleculares. Pega lá, revê aquela aula, ok? Isso é importante porque aí você vai fazer o quê? Uma ligação entre o que eu te falei aqui e o que está naquela aula lá de forças intermoleculares. Falamos então de propriedades das substâncias orgânicas. Agora vamos falar um pouquinho de reações, né? Um pouquinho de reações aí, algumas reações importantes, algumas aqui importantíssimas. Olha só. Reação importante, eliminação. Eliminação pode ser eliminação de água, eliminação de cloreto de hidrogênio, por exemplo, tá? Mas o mais importante aqui vai ser eliminação de água. Principalmente porque a gente está falando em Enem, né? Enem é importante água e aplicações industriais, né? Aplicações aí, não diria cotidianas, né? Mas aplicações para a formação, para a produção de substâncias usadas no cotidiano, tudo bem? Então, a eliminação de água, nós vamos ter uma reação chamada desidratação intermolecular. Bom, primeira coisa para te ajudar, intermolecular. Inter quer dizer o que, gente? Inter quer dizer entre moléculas. Intermolecular, entre moléculas. Então ela ocorre entre duas moléculas de álcool, tudo bem? Eu coloquei aqui o etanol porque é o exemplo mais clássico, mais importante aí, tá? Ok? E aí, como é uma desidratação, pensa, desidratação é o quê? Retirar quem? Retirar água, né? Desidratação é retirar água. Então, retirando água, como os dois álcoois têm OH, um deles perde o OH, o outro perde o hidrogênio, tá? Quebrando essa ligação aqui e essa ligação aqui, você perde a molécula de água. Então, você vai formar a água mais o que?
Juntando essa cadeia com essa cadeia, veja, essa cadeia está aqui, ok? Vê isso? Essa cadeia está aqui, essa cadeia está aqui, juntando as duas deu uma molécula chamada éter. Então a produção, por exemplo, do éter etoxetano, que é o éter comum, né? Usado em asepsia de hospitais, presente no lança-perfume aí, que é uma droga, né? Uma droga entorpecente, ok? Tá aí o éter formado a partir da desidratação intermolecular de álcool, ok? Agora, a mais importante, gente, é a desidratação intramolecular do etanol. Por quê? Porque essa tem o quê? Aplicação industrial notável, importante, até para o meio ambiente. Falou em meio ambiente? Quem que entra aí, hein? O Enem, né, gente? Falou em meio ambiente, aí o Enem acaba dando uma maior importância. Então aqui você tem a desidratação intra, que quer dizer intra? Intra quer dizer dentro, intramolecular. O que é isso? Uma desidratação, uma retirada de água do que de dentro da molécula. Então você vai pegar a molécula, tá? Quebrar algumas ligações, quebrar a ligação do H, quebrar a ligação do OH, retirar a água de uma molécula. É intramolecular, não é inter. Inter é entre duas. Intra é com uma só. Ok? Tá, é uma molécula de etanol. Quebram-se essas duas ligações. Quebrando-se essas duas ligações, você tem o quê? Olha quem está aqui. HOH. Quem é HOH? Água. Aí forma o quê? Esses dois carbonos com dois elétrons aqui sobrando. Vai formar uma ligação a mais. Lembra que uma ligação covalente são dois elétrons? Ó, que você já tem uma ligação. Mais dois elétrons sobrando aqui nesses carbonos formam uma outra ligação, uma ligação dupla, né? Até porque o carbono precisa ter 4, né? Se tem duas, não ia ficar com mais uma só, que são 3. Precisa ter mais uma, que são as 4 ligações, ok? Forma o eteno. Qual a importância econômica e até ambiental disso? É que o eteno é também conhecido como etileno. E o etileno é matéria-prima para fabricar polietileno. Ah, e o que é polietileno? Polietileno é sacolinha de supermercado, sacolinha de loja. Normalmente fabricado a partir do quê? Petróleo, né? Petróleo você retira o eteno, né? Numa petroquímica, esse eteno vai para uma indústria química, produz o plástico. Então você precisa de uma fonte de combustível não renovável, né? Beleza? Aqui eu estou te mostrando o que? O polietileno vindo de uma fonte renovável. Então você não precisa explorar o petróleo, né? Então uma vantagem econômica, uma vantagem até ambiental, porque vem de uma fonte renovável. Ok, gente? Maravilha? E aí, claro, o Enem vai dar uma importância para isso, porque entrou ambiente, entrou aplicação industrial, entrou aplicação prática, é importante para esse exame. Maravilha? Outras reações importantes são as reações de combustão. Combustão, muito importante saber balancear a combustão, porque o Enem acaba cobrando essa questão do CO2, a questão da poluição, né? Beleza? A questão da energia, que a gente vai resolver uma pá de questão em cima disso, né? Então nós temos uma combustão completa. Escolhi aqui do álcool, né, que é um combustível renovável, importante. Lembra, combustão envolve oxigênio. Se o combustível tem carbono, libera CO2, ok? Se o combustível tem hidrogênio, vai liberar água. Isso na combustão completa. Combustão completa dá CO2, gás carbônico e água, ok? Balanceamento. 2 carbonos, aqui tem um só, ok? Vamos pôr 2. Maravilha? Hidrogênio, aqui tem 5 mais 1, 6. Aqui para dar 6, nós vamos pôr 3. Oxigênio, tenho 3 aqui, com mais 4 tenho 7, né? Mais 1 já está aqui, então eu só preciso de 6, na verdade. Para dar 6 eu ponho 3 aqui, ok? Tá aí a combustão completa, lembre, vai dar CO2, gás carbônico e água. Veja agora a combustão incompleta.
Repara, ela não dá CO2, ela dá o quê? CO. Aqui deu CO2. Aqui deu CO2. Aqui vai dar CO. Ou até fuligem, que é o carbono, né? O carbono sozinho assim é fuligem. Fuligem é aquela fumaça preta que você vê saindo do escapamento dos veículos, né? Desde a moto até o caminhão, ônibus, ok? Então aqui está o butano, que é o butano, o quê? Um dos gases que tem no botijão, né? 4 carbonos, eu vou ter 4 aqui. Hidrogênio, se eu tenho 10 aqui, para dar 10 eu vou precisar de 5. Vamos balancear o hidrogênio. Temos 10 hidrogênios para dar 10 aqui, olha lá, igual. Agora o oxigênio, 5 aqui, mais 4 são 9. Para dar 9 aqui, 9 meios, né? 9 meios vezes 2 dá 9. 9 sobre 2 é 4,5. 4,5 vezes 2 são 9, ok? Tá aí. Veja que na incompleta pode dar o monóxido de carbono, que é um gás tóxico, ok? Ele não é visível, tá? Monóxido de carbono não se vê e não tem cheiro, mas é venenoso. Beleza? Tá? Um gás perigoso. E aqui, dando carbono fuligem, 4 carbonos, eu vou ter 4 aqui. 10 hidrogênios, aqui tem 2, para dar 10 eu vou ter 5. Agora o oxigênio, 5 aqui, para dar 5 eu vou precisar de 2,5, que é 5 sobre 2. Repare que eu vou precisar de menos oxigênio. É isso que diferencia a completa da incompleta. Falta de oxigênio. Quando eu tenho menos oxigênio, um suprimento menor de oxigênio, eu vou ter uma combustão mais incompleta, uma combustão que não aproveita a energia do combustível, tá? Então, o carbono ainda encerra a energia aqui. Monóxido também tem energia. Dióxido de carbono já tem menos energia, tá? Então, essa aqui libera mais energia. Uma combustão completa sempre libera mais energia do que uma incompleta. Beleza, gente? Tá? Então, tirando cada vez mais oxigênio, eu vou tendo combustão incompleta. É o que acontece nos motores, né? Uma falta de oxigênio, né? Uma ineficiência dessa combustão vai torná-la incompleta. Portanto, mais poluente, mais venenosa. O carbono fuligem também é muito complicado, por quê? Porque ele afeta o quê? Sistema respiratório, as inflamações, as ites, né? A sinusite, faringite, né? Todas as ites que você tem. Ok, gente? Tá aí a combustão balanceadinha para vocês. E bom estudo, gente. Valeu! Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de Ciências da Natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.